Havendo um número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Hinaldo Silva para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 78ª sessão ordinária, em 8 de outubro de 2019. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente Tânia Basto, primeiro vice-presidente, e a convite Tereza Berger, professor Célio Luparelli e Rosa Fernandes. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores, professor Célio Luparelli, Paulo Pinheiro, Leandro Lira, Petra, Vera Lins, Jair da Mendes Gomes, César Maia, Tereza Berg. Assume a presidência a senhora vereadora Tereza Berg e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador professor Célio Luparelli, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Na primeira parte do grande expediente, o primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor vereador Rogério Rocal, presidindo os trabalhos, vou dizer ao senhor que eu quero fazer a visita daquela clínica da família, viu? E agradeço também pelo copinho, fiquei satisfeito, parabéns pelo sucesso midiático que o copinho fez, parabéns. Dar parabéns a gente pode dar para algumas pessoas, mas não para todos. Nós estamos aqui novamente para aquilo cansativo. Eu sei que às vezes algumas pessoas ficam chateadas, porque você fala toda hora. Estou vendo aqui o vereador Hinaldo, que é da base do governo. Eu não quero falar mal do prefeito, eu quero falar mal do que está acontecendo na administração do prefeito. Então, eu conto com os vereadores da base do governo que levem essas informações, porque a crítica não tem nada de pessoal, eu nem conheço. Nunca falei com o prefeito Crivella, não tenho nenhum problema pessoal com o cidadão Marcelo Crivella. Agora, nós não podemos continuar assistindo o que vem acontecendo na Prefeitura do Rio de Janeiro em relação à saúde. Acabou agora no noticiário da hora do almoço, uma matéria mostrando um descalabro, uma situação que não é aceitável. Eu acho que todos aqui conhecem o projeto Cegonha Carioca. É um projeto muito bonito, é um projeto nacional que foi utilizado no governo passado, Eduardo Paes é que lançou isso aqui, mas não é um projeto do Eduardo Paes, é um projeto nacional, é um projeto de sucesso no Brasil inteiro, que significa o seguinte: dar cobertura para a mulher no período que ela está prestes a ter o seu filho, para que ela tenha segurança que começa no pré-natal. Nós tivemos um avanço muito grande no Rio de Janeiro em relação a consultas de pré-natal. Há 10 anos atrás, a média de mulheres que faziam pré-natal no serviço público era de 3 consultas, quando o necessário, pelo menos o mínimo, seriam 7 consultas de pré-natal durante os 9 meses de gravidez. O que a gente está vendo? Esse pré-natal melhorou, a qualidade do pré-natal melhorou, a rede pública, as clínicas da família melhoraram a qualidade do pré-natal. Mas existia um problema, que é o momento do parto. O momento do parto é um problema muito complexo, que as pessoas não estão programadas, a maioria das mulheres tem parto normal, não sabem quando vai ser o dia do parto, tem uma noção da data provável do parto. E aí, pessoas moradoras em áreas de risco, em áreas de difícil acesso, quando vão ter o seu filho, normalmente acabam tendo que pedir para um vizinho que tem uma Kombi, ou alguém que tem um carro disponível, quando ela está em casa sem saber e a bolsa rompe, começa a descer água e aí descobre que está no momento do parto. Essas mulheres tiveram com o programa Cegonha Carioca um grande avanço. O que é o avanço desse programa? Primeiro, que elas, durante o pré-natal, elas são levadas a visitar a maternidade onde elas vão ter o filho. Ela faz o pré-natal na sua área, aí ela vai procurar, ela é indicada pelo próprio programa a procurar a maternidade.
Moradoras da ilha têm um problema, porque nós não temos maternidade na ilha. Fecharam as maternidades da ilha. Então, as mulheres que têm filho na ilha, aliás, as mulheres que têm moradoras da ilha que têm filhos, vão ter que ter seus filhos ao lado do Souza Aguiar. Ou seja, o poder público fechou, o governo não se sensibilizou, há uma discussão para a construção de uma maternidade na Ilha do Governador, que é absolutamente necessária, e aí as mulheres que têm filho na ilha vão contar com a sorte do engarrafamento ser pequeno. Já que elas não podem usar um helicóptero, elas vão ter que sair da casa delas na ilha, atravessar toda aquela estrada do Galeão engarrafada, linha vermelha, até chegar ao centro, a maternidade Maria Amélia, que fica ao lado do Souza Aguiar. Não tem maternidade para lá mais. Mas nas outras maternidades, outros lugares, as mulheres vão na maternidade que elas vão ter os filhos. E no momento do parto, elas sabem como contactar, e a ambulância do programa Cegonha Carioca está lá presente para dar tranquilidade e segurança àquele parto. O que é que vem acontecendo? Como toda a área de saúde, a prefeitura não soube gastar o seu dinheiro esse ano. Ela já arrecadou mais do que arrecadou ano passado até agora. A prefeitura melhorou a arrecadação. O prefeito no primeiro ano arrecadou 25 bilhões em torno disso, esse ano chegará em torno de 28 bilhões. É abaixo dos 30 que ele falou que ia gastar. Mas é um aumento substancial em relação ao ano passado e ao ano retrasado. Gastou mal os seus recursos. Gastou tão mal que hoje não tem dinheiro para pagar determinadas coisas que estão vencendo. Para você ter uma noção na saúde, vereador, a prefeitura até o dia 30 de setembro, ela tinha empenhado, o que é empenhado? Ela se compromissou, autorizou, reservou recursos até 4 bilhões de reais para gastar em saúde. 4 bilhões e 500 milhões de reais. Em compensação, ela só conseguiu pagar desses 4 bilhões e 500 que ela autorizou a gastar, só conseguiu pagar 3.500. Ou seja, nesse período de tempo, se terminasse o governo, fosse o fim do ano agora, a prefeitura fechava o ano devendo 1 bilhão de reais só na saúde. Por que ela não paga? Porque não tem dinheiro, é verdade. Fonte 100 está zerada. Então isto faz com que ela não pague a fornecedores. Não pague a fornecedores dos contratos de segurança, aí não tem vigilante na porta daquela unidade de saúde. Não paga aos fornecedores de manutenção e não paga a um dos fornecedores maior, metade do orçamento da saúde, é com um tipo de fornecedor chamado OS. Dos 4 bilhões, dos 5 bilhões e 300 que é o orçamento, que o prefeito não vai cumprir, porque já tirou 600 da saúde, dos 4 bilhões e 600 que sobram, metade desses recursos a prefeitura vai gastar com OS. Como ela não paga em dia, o que acontece? Isso que está acontecendo em 123 clínicas da família, que hoje estão com salário atrasado, nas UPAs que estão hoje com salário atrasado, nos centros de coordenações de emergência regional, salário atrasado, e nas maternidades terceirizadas com salário atrasado, e no programa Cegonha Carioca. Por quê? Porque não há dinheiro. A OS que trabalha, que é a gerente do programa Saúde Cegonha Carioca, chama-se CEP 28. É a mesma da maternidade Marisca Ribeiro, lá em Bangu. A maternidade está uma catástrofe, faltando produtos. E Cegonha Carioca, primeira coisa que nós estamos vendo na televisão, e vimos hoje na televisão, que não foi história, está lá visto, as ambulâncias, tem 9 ambulâncias esse sistema, Cegonha Carioca. Quem é que paga o consumo desse sistema? Quem é que paga a gasolina das ambulâncias? É a OS. A OS paga com o dinheiro que recebe da prefeitura. O que está acontecendo? Um fenômeno estranhíssimo. A imagem da televisão mostra 2 ambulâncias indo para um posto de gasolina e um cidadão sai de um carro da prefeitura e pega um dinheiro e paga R$100 de gasolina. Como é que a prefeitura está comprando gasolina a dinheiro? Quem é aquele cara que... É preciso apurar isso. A prefeitura vai ter que ter uma resposta para o que foi apresentado hoje na televisão. Mas as ambulâncias estão botando R$100 de gasolina. Esse programa dava à mulher grávida que fazia o pré-natal, dava um enxoval quando a criança nascia. Que eu achava isso um exagero, alguma coisa que era muito estranha do governo anterior, quando botou isso. Uma propaganda, uma coisa que não era... É necessário coisas importantes. Dar um enxoval parecia um populismo, mas esse enxoval acabou, não tem mais dinheiro para o enxoval também.
Mas, melhor, mais importante do que o enxoval é a garantia que essas pessoas têm. Então, nós estamos numa crise. As mulheres que têm filho no Rio de Janeiro hoje estão sem saber se a gasolina que foi colocada naquela ambulância vai dar para chegar até a maternidade. Se a gasolina for pouca, não vai dar para ir da ilha até o centro da cidade, no horário do rush, vai dar problema. Então, nós estamos hoje com um grave problema na área da saúde, vários graves problemas na área da saúde. Um desses é no programa Cegonha Carioca. Outro é no atendimento. Eu tenho uma lista aqui do que aconteceu, até ontem, várias e várias, por exemplo, clínicas da família, são 123 clínicas da família com pagamentos profissionais atrasados. Quem é que paga os profissionais? Quem é o patrão desses profissionais? É a OS daquele contrato. UPAs com salário atrasado. A gente estava reclamando aqui ontem dos funcionários da casa que só estavam recebendo passagem de ida. O prefeito Crivella Paz Oeste resolveu fazer pior do que está fazendo a empresa daqui. Aqui está dando de ida, o prefeito Crivella não dá nem de ida nem de volta. Parou de pagar o vale transporte dessas OS, desses funcionários dessas OS. Então nós estamos hoje, novamente, o que vem acontecendo nos últimos meses, hoje é dia 9, sem pagamento dos profissionais das OS, que trabalham aonde? Não trabalham na nuvem, trabalham nas clínicas da família, nas UPAs, nos hospitais Albert Schweitzer, Rocha Faria, Albert Schweitzer, Pedro II, Evandro Freire na ilha, nas maternidades Marisca Ribeiro, maternidade Maria Amélia, todos esses locais, mais as 8 UPAs, mais clínicas da família, mais a saúde mental, os CAPs, todos com salários atrasados. Isso significa que esse profissional não tem dinheiro para pagar o seu aluguel, não tem dinheiro para pagar e não tem dinheiro para ir trabalhar. Não tem mesmo. Então nós estamos diante de um quadro, novamente, se repete. Isso aqui não é discurso, isso aqui não está na fantasia, isso a gente vê todos os dias, demonstrado pela crítica das pessoas, pela imprensa mostrando o que está acontecendo. Não adianta ficar zangado quando apresenta-se isso, porque essa é a realidade. Por que que a prefeitura não tem dinheiro para pagar aquilo que deve dos seus contratos com gestão com as organizações sociais? Por que acabou o dinheiro da prefeitura? Por que está se esperando o dia 5, que é o dia que o pessoal paga o ISS para poder cumprir os compromissos? Isso é de uma gravidade enorme, muito importante que que o governo possa nos explicar. Então, senhor presidente, eu gostaria que a liderança do governo nos pudesse dar uma noção, já que nós vamos ter reuniões aqui, provavelmente a partir do final desse mês, com as secretarias para discutir o orçamento de 2020, mas antes disso, que a gente entendesse quem é que vai botar a gasolina para as mulheres grávidas não terem o filho no meio do caminho sem ter uma ambulância para isso. Quem vai pagar o necessário para o cidadão profissional de saúde trabalhar nas unidades e voltar para casa? Isso aí o governo precisa explicar para nós como é que fica isso, porque parece que é uma coisa cansativa, mas é cansativo mesmo, porque todo dia é a mesma coisa. O atendimento, essa semana eu recebi pelo menos 18 queixas sobre o Ser Leblon e o Ser Centro de mau atendimento, de falta de material, de falta de higiene em 2 unidades centrais, uma no Leblon e outra no centro da cidade. Por quê? Porque faltam recursos, falta pagar aquilo que deve. Senhor presidente, continuamos sofrendo todos os dias com o trabalho da prefeitura na área da saúde. Estou tirando os outros problemas. Na saúde é uma tragédia. Na saúde é uma tragédia o que está acontecendo. E não há desculpa para isso. Porque, como eu mostrei num vídeo há pouco tempo atrás, na campanha eleitoral o prefeito dizia e criticava o governo anterior, com toda a razão, dizendo que o Eduardo Paes tinha tirado dinheiro da saúde e ele queria botar pelo menos R$1 bilhão. Não só não botou, como está tirando do orçamento da saúde. Todos os anos ele vem tirando recursos do orçamento da saúde. Muito obrigado, senhor presidente. Espero que a gente obtenha alguma resposta da liderança do governo. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Hinaldo Silva, que dispõe de 10 minutos.
Muito boa tarde, senhor presidente, professor Rocal. Parabenizá-lo também pela Clínica da Família ali em Campo Grande, mais conhecido como, não sei o que, pequeno, Lameirão Pequeno. O senhor está de parabéns. O Rio de Janeiro precisa de político como o senhor, que faz abrilhantar o nosso trabalho aqui, de alguém que realmente pensa na população e briga pela população de uma forma de ser oposição quando tem que ser oposição, de ser situação quando tem que ser situação, em favor da população de uma forma republicana. O senhor está de parabéns pelaquela Clínica da Família. E ver o PSOL usar essa tribuna para falar do prefeito é a coisa mais normal, né? Até porque o PSOL, o PT, é oposição a tudo. Se eles não forem oposição, não são o que são, né? Fazem parte de ser oposição. E eu quero hoje também parabenizar o prefeito Marcelo Crivella, né? É aniversário do prefeito Marcelo Crivella. Pensa num prefeito que está fazendo o melhor por essa cidade. É o melhor prefeito que eu já conheci. Marcelo Crivella tem sido motivo de honra a atuação dele nessa cidade do Rio de Janeiro. Por quê? Porque ser prefeito na época de fartura é fácil. Ser prefeito na época de muito dinheiro é fácil. Eu quero ver ser prefeito na época de escassez, que nem a gente está vivendo, e sabemos que o Rio de Janeiro, só de carteira assinada, perdeu mais de 350 mil empregos, devido a tantos problemas. E o prefeito procurando fazer o melhor, inclusive pela saúde, abrindo mais uma clínica ali no Lameirão Pequeno. Um prefeito que tem peito para enfrentar a Rede Globo, que quando a Rede Globo anuncia seus jornais, a metade dele é falando do prefeito. Ora, não precisa ser tão inteligente para saber que sempre teve chuva, sempre teve a cidade nas chuvas de verão, problema de alagamentos, sempre teve problema de tudo, mas qualquer coisa que acontece hoje, o problema é o prefeito. Por que será? Porque é um prefeito que é forte. Rapaz, que força tem o prefeito Marcelo Crivella? A raiz daquele homem é profunda. A gente não vê, mas só aguenta o que ele aguenta, só passa o que ele passa, sem abrir mão do chamado, sem abrir mão do bordão. Quem tem uma raiz forte é o prefeito que encara os empresários de ônibus, é o prefeito que está fazendo de tudo para que a Avenida Niemeyer seja liberada, e por tantos outros argumentos até agora não foi. É o prefeito que enfrentou os empresários de ônibus. Por isso que parabéns por ele ser prefeito, parabéns por hoje ser aniversário dele, e essa cidade se orgulha, as pessoas de bem. Eu tenho andado com o prefeito em algumas agendas que ele tem ido, como lá no Lameirão com o senhor, como em algumas comunidades, tenho visto a vontade desse homem de querer ajudar os que mais precisam, de querer ajudar aqueles mais necessitados. E acredito eu que essa população mais carente, ela tem no prefeito uma esperança, um sonho de dar certo. E a gente vê tantas dificuldades, mas não vê os servidores, mais de 100 mil ativos, mais de 100 mil inativos, todos eles recebendo seus pagamentos, todos eles recebendo o seu 13º, todos eles recebendo em dia. Por quê? Porque o prefeito faz de tudo para arcar com as responsabilidades. Claro que sempre vai ter dificuldades, sempre vai ter problemas, sempre vai ter, não tem jeito. Quando você faz uma auditoria, chama um auditor para fazer uma auditoria numa empresa, você vê que o auditor mede ali 99% que a empresa prestou
todo trabalho digno, 99%, mas 1% que a empresa falhou, os auditores fixam naquele 1% que não deu certo. Quer dizer, esquece os 99% aprovado e atina só para olhar para aquele 1% que ainda não conseguiu ser aprovado. E é isso que acontece no Rio de Janeiro. Ninguém vê, mas o prefeito tem feito um trabalho que dignifica ele como prefeito. E agora o Rio de Janeiro está numa ascensão. Agora os opositores se preparem, porque o Rio de Janeiro está numa crescente. A saúde melhorando, o turismo melhorando, a parte que cabe ao município melhorando. Agora, numa junção, as secretarias trabalhando para que as pessoas sejam atendidas, a população seja atendida, e a gente vê esse progresso, essa ascensão. Então hoje eu uso essa tribuna para parabenizar o prefeito dessa cidade, o prefeito Marcelo Crivella, que é um homem digno, e além de tudo, é ficha limpa. Então, prefeito Marcelo Crivella, parabéns por nos representar nessa cidade. Obrigado, presidente. Não há mais orador inscrito. A presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A mesa da ciência é o seguinte requerimento que será apreciado no prolongamento do expediente. Requerimento de autoria do vereador Marcelo Siciliano. Requerimento da diretora na forma regimental, apreciação em regime de urgência, na presente ordem do dia, o PL 384/2017, que permite a criação de espaços de recreação infantil pelos quiosques instalados na orla no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Na hora do inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. A presidência deixa de submeter o requerimento sem número de autoria do vereador Marcelo Siciliano, que solicita a inclusão do PL número 384/2017 na pauta da ordem do dia em regime de urgência, visto que a matéria versa sobre conteúdo normativo pertinente à codificação, qual seja o Código de Licenciamento e Fiscalização, incorrendo, portanto, na vedação prevista no precedente regimental número 51 de 2009, combinado com o artigo 73, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município. E sendo assim, fica sem efeito regimental a leitura do seguinte requerimento durante a fase do grande expediente da sessão ordinária de hoje. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa da ciência, o seguinte requerimento. Requerimento de autoria do vereador Tarcísio Mota. Requerimento da diretora na forma regimental que seja solicitado ao Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro a realização de inspeção extraordinária no processo 074208-2019 da Secretaria Municipal de Educação, SMR, referente à aquisição do material do programa Alfa e Beto, bem como nos contratos firmados entre a Prefeitura e o Instituto Alfa e Beto. Os senhores vereadores que aprovam permanecem como estão. Aprovado. Nominal. Solicitado. Que é? Solicitado. Retira a votação nominal. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. De liderança. Para a comunicação de liderança, ao nobre vereador César Maia. Senhor presidente,
No dia 1º de outubro, o Estado de São Paulo publicou um artigo do Bernard Api, diretor do Centro de Cidadania Fiscal. Uma das críticas ao projeto de reforma tributária em análise na Câmara de Deputados, PEC 45, é que ela seria desnecessária e equivocada. Desnecessária porque os grandes problemas do sistema tributário brasileiro, burocracia, excesso de litigiosidade, poderiam ser resolvidos por meio de mudanças administrativas. Equivocada porque a adoção de uma alíquota uniforme para todos os bens e serviços resultaria numa grande redistribuição da carga tributária, prejudicando, por exemplo, os prestadores de serviços do regime de lucro presumido. A principal falha desse tipo de crítica é que ela parte de uma visão limitada dos problemas do sistema tributário brasileiro, bem como de uma incompreensão das características de um bom sistema tributário. Senhor presidente, pediria que desse como lido e transcrevesse no Diário Oficial. A presidência acolhe a solicitação de Vossa Excelência. Comunicação de liderança. Para a comunicação de liderança, o vereador Leandro Lira. Presidente, eu venho aqui no microfone, porque na reunião que estava tendo há pouco sobre o PLC que trata dos aplicativos de mobilidade, o vereador Tarcísio me indagou sobre o meu posicionamento no PL ontem. Então, eu queria simplesmente esclarecer para Vossa Excelência que a minha posição no PL ontem foi de abstenção, porque, a meu ver, estava muito mal explicada a situação do PL por dois motivos. O primeiro deles é que não ficou claro como que seriam evitadas algumas modalidades de fraude, caso a medida fosse implementada, e que eu, inclusive, tendo realmente a concordar com a medida. Acho que o VLT, por vezes, é extremamente incômoda a situação de você ter que precisar de um cartão pessoal. Acho que isso não é o ideal de fato. Mas não ficou claro como que as fraudes que foram apontadas aqui por diversos vereadores poderiam ser combatidas. Mas o segundo ponto, que para mim foi fundamental, foi porque Vossa Excelência, quando veio me pedir voto para o PL, me falou que tinha consultado o consórcio, os especialistas do consórcio, e para minha surpresa, quando o veto entrou na pauta, eu recebi um representante do consórcio do VLT dizendo que em momento algum houve qualquer tipo de interlocução institucional ou manifestação do VLT a respeito, seja da implementação ou seja da adequação do PL. E aí, justamente por conta dessa informação, eu infelizmente não me senti confortável em coadunar com o PL. Muito obrigado. Pela ordem, vereador Tarcísio Bota. Nobre presidente, nobre vereador Leandro Lira, eu já tinha até externado meu pedido de desculpas lá, porque achei que tinha sido mal entendido quando fiz a brincadeira sobre... O senhor, reitero aqui a brincadeira, se fui mal entendido lá na sala do debate sobre a questão do PL dos aplicativos, e reitero que a minha informação no dia da votação do PL, não do veto, foi inclusive de uma fala do vereador Tiago Carribeiro, que acaba inclusive de entrar no plenário, que disse, não, o pessoal do VLT inclusive quer isso. Informação depois reiterada pelo próprio VLT em visita aos nossos gabinetes, e que, óbvio, né, o documento entregue ontem era de uma associação, né, das empresas de transporte. Então, apenas para esclarecer, Vossa Excelência, reiterar o pedido de desculpa, não era a minha intenção, e acho que me fiz ser mal entendido naquele momento. Obviamente, o senhor tem todo o direito de se abster e votar do jeito que sua consciência lhe diz. Era apenas uma brincadeira, eu reitero o pedido de desculpas, mas nós seguiremos nesse debate sobre a questão do direito ao transporte, quando for necessário, quem sabe, inclusive, reapresentando o projeto quando for mais oportuno, e onde acho que essas dúvidas serão, de fato, esclarecidas. Muito obrigado, senhor presidente. Em tramitação especial em regime de urgência, em continuação da primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 191/2019, de autoria dos senhores vereadores Renato Cinco, Babá, doutor Marcos Paulo, Paulo Pinheiro, Tarcísio Mota, Leonel Brizola, Reimon e Luciana Novaes, que susta o decreto Rio número 43.314/2019. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, eu solicito adiamento por uma sessão, porque, inclusive, a vereadora Luciana Novaes, que é a autora fundamental desse projeto, não está aqui, para que ela possa estar amanhã e aí que a gente possa seguir a discussão desse projeto. Solicito o adiamento da discussão por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão por uma sessão. Nominal. Senhores vereadores que aprovam como estão, aprovado.
tendo sido solicitado nominal pelo vereador Doutor Jairinho. Vamos ver o que vai ser. Mas pode refazer a leitura? Pode refazer a leitura? Refazendo a fala. Senhor presidente, solicito, retiro o requerimento de adiamento por uma sessão, neste momento, e apresento o requerimento de adiamento por 2 sessões. Solicitado adiamento por 2 sessões da discussão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, redação do vencido do projeto de lei número 1087-A 2018, de autoria do senhor vereador Tiãozinho do Jacaré, que inclui o dia do patrono da abolição da escravidão no Brasil, Luiz Gama, no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010. Em discussão, não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 173 de 2019, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos Filho, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Sandra Sueli dos Santos Barbosa. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 195 de 2019, de autoria do senhor vereador Dr. João Ricardo, que concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Florian Congle. Em discussão. Não havendo queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Dispensada a redação final, segue autógrafos. Em tramitação ordinária, primeira discussão, em votação, projeto de emenda à lei orgânica número 29 de 2019, de autoria dos senhores vereadores Major Elituzalém, doutor Carlos Eduardo, que acrescenta inciso ao artigo 401 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro, estendendo passe livre aos agentes de segurança pública. Adiamento da matéria por 3 sessões. Solicitado o adiamento da discussão, da votação por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de emenda à lei orgânica 23 de 2018, de autores dos senhores vereadores Jones Moura, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Italo Silva, Zico Bacana, Eliseu Keller, Toninho de Paula, Leandro Lira, Jair Mendes Gomes, Valdo Ceasa, Alexandre Esquerdo, Marcelo Ciliano, Marcelo Aral, Wellington Dias, Vera Lins, doutor Gilberto, Felipe Michel, professor Adalmir, William Coelho, doutor João Ricardo e Cláudio Castro, que altera a redação do inciso 7º do artigo 30 da lei orgânica do município e acrescenta os parágrafos 2º e 3º, renumerando atual parágrafo único. 3 sessões. Adiamento da matéria por 3 sessões. Solicitado adiamento da discussão por 3 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de emenda à lei orgânica número 36 de 2019, de autoria do vereador Tarcísio Mota, que acrescenta inciso ao artigo 338 da lei orgânica do município do Rio de Janeiro. Pela ordem. Pela ordem, vereador Tarcísio Mota. Senhor presidente, eu peço adiamento da discussão da matéria por 2 sessões. Solicitado adiamento da discussão por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. MA, uma sessão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, projeto de lei complementar número 109 de 2019, de autoria do vereador Wellington Dias, que altera os decretos número 322 de 1976 e 7.914 de 1988 para alterar o zoneamento do logradouro que menciona. Matéria está pendente de parecer. Para emitir parecer pela Comissão de Administração e Serviços ligados ao servidor público, o nobre vereador Fernando William. Como se trata de projeto que altera zoneamento de logradouro, eu já conversei pessoalmente com o vereador e até tenho um entendimento pessoal de que o projeto deva ser aprovado. O parecer, portanto, é favorável, mas eu gostaria que o vereador, se estivesse presente, que ele desse uma breve explicação para que a gente não votasse mudança de zoneamento urbano aqui sem entender o que está votando. Parecer é favorável, pendente da Comissão de Assuntos Urbanos. Nobre vereador.
Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Nobre vereador Alexandre Reis. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Vereador Rafael Luiz Freitas. Favorável. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Adiamento da matéria para encaminhar a votação, doutor Jairinho. Adiamento da matéria por uma sessão. Solicitado o adiamento da discussão por uma sessão. Presidente, só para justificar a ausência da vereadora Tânia por motivo de doença na família. Justificada a ausência de Sua Excelência, a vereadora Tânia Bastos, em decorrência de problema de saúde. Solicitada a votação nominal pelo vereador César Maia. Proposta de adiamento da discussão por uma sessão, proposto a votação nominal. Qual é? Ah, esse aqui. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação. Como voto, doutor Jairinho. Vossa Excelência votou, né? Sim. 17. Vereador Renato 5. Sim, 18. Vereador Hinaldo Silva, sim, 19. Eu vou proceder a outra votação. Não, porque aí fica... Vou submeter a outra votação.
Anulada a votação anterior. Em votação. Proposto o adiamento da discussão por uma sessão. Votação liberada. É esse? Não, porque eu vou precisar fazer o sorteamento do projeto do aplicativo por uma sessão. Aqui vai ser votado amanhã, conforme acordo feito lá na reunião. Não, eu falo. Eu posso retirar o projeto de pauta, não posso? Eu não posso retirar o projeto de pauta, porque é fruto de um entendimento dos vereadores. Não, já não pode explicar. Conforme foi deliberado na reunião dos vereadores, o projeto fica adiado para a sessão. Eu não posso retirar o projeto de pauta, não? Diretamente? Não, sei. Por que eu não posso retirar o projeto de pauta? Tem algum dispositivo regimental que não quer retirar o projeto? Eu já estive até pensando sobre isso, sabe? Eu quero saber se um dia eu posso retirar um projeto de pauta. Ô, legal. Nós temos um importante dispositivo aí que fica presente e retirar um projeto de pauta, se for impedimento. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse aqui foi fruto de um entendimento agora, do vereador, ele será votado amanhã por entendimento. Vai adiar por uma sessão. Mas eu adiar dizendo que foi fruto de entendimento. Porque é por uma sessão. Não é possível, José. Não existe isso. Eu posso botar, mas não posso retirar. E se um projeto é inconveniente para a instituição, eu não posso retirar? Vou encerrar a votação, hein? Encerrada a votação, votaram sim 29 senhores vereadores, não um senhor vereador, impedido regimentalmente de votar o presidente. O projeto foi adiado por uma sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 115/2019, de autoria do vereador Rafael Aloysio Freitas, que dispõe sobre a inclusão do artigo 9A, que define prazo para parcelamento do pagamento da contrapartida na Lei Complementar 192 de 2018, revoga o artigo 11 do Decreto-Lei 44.737 de 2018 e dá outras providências. Pela ordem. Pela ordem, do vereador Rafael Aloysio Freitas. Só para explicar rapidamente, são os parcelamentos em que as pessoas deram entrada para a mais-valia, que poderiam estar em vigor, mas eu fiz um requerimento de informação à Secretaria de Urbanismo e do total que eles planejavam de arrecadação, que era por volta de 400 milhões, até esse ano só 40 milhões entravam nos cofres. Isso porque o parcelamento só em 12 vezes
não dá a possibilidade de muita gente fazer o pagamento. Por isso a gente está tentando ampliar esse prazo daqueles que estão podendo estar em vigor, a possibilidade de parcelar, e fazendo com que possa haver um aumento de arrecadação e um aumento na quantidade de obras licenciadas, desses puxadinhos licenciados. Então, fiz essa proposição para a gente dar a oportunidade de mais gente poder pagar daqueles que devem entrada no pedido naquela vez passada. Pela ordem. Pela ordem, nobre vereador, doutor Jairinho. O projeto do vereador Rafael é louvável. Ele falou que fez requerimento de informação para a Secretaria de Urbanismo. Está em primeira discussão, eu não vou adiar, vou deixar o projeto votar, mas vou pedir a Vossa Excelência que a gente possa discutir para o projeto de segunda discussão, para que a gente possa botar 24 meses, enfim, que pelo menos vá até o final desse governo, 18 meses, ou daqui para frente, quem já parcelou já ganhou esse prazo, que ganha mais um prazo de mais 18 meses ou mais 24 meses, enfim, o que eu vou divergir é cerca de 60 meses, 5 anos para poder pagar mais-valia, eu acho que é um pouquinho de exagero, mas por hora, em primeira discussão, não vou pedir adiamento. Comunicação de liderança. Vossa Excelência pediu adiamento por uma sessão? Não. Então, está pendente parecer. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Vereador doutor Jairinho. Para emitir parecer pela Comissão de Justiça. Pela constitucionalidade. Pela constitucionalidade. Para emitir parecer pela Comissão de Administração. Vereador Fernando William. Para emitir parecer pela Comissão de Administração. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Vereadora Fátima. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Vereador Alexandre Reis. Parecer favorável, senhor Parecer presidente. favorável. Muito obrigado. Em discussão, para a comunicação de liderança, vereador Raimon. A Justiça Federal derrubou nesta segunda-feira, dia 7, a portaria do ministro de Cidadania, Osmar Terra, que censurava um edital de produções audiovisuais para as TVs públicas. O cancelamento ocorreu poucos dias depois do presidente atacar produções com temática LGBT que disputavam o edital nas categorias diversidade de gênero e sexualidade. A ação ajuizada pelo Ministério Público Federal acusou que, além do ato de discriminação, também houve improbidade administrativa e danos aos cofres públicos por parte do ministro. Na sentença, a juíza Laura Bastos Carvalho determinou que a Ancine dê seguimento ao processo de seleção das obras, destacando que os direitos fundamentais à liberdade de expressão, igualdade e não discriminação merecem a tutela do Poder Judiciário, inclusive em caráter liminar. Sob esse governo, são muitas as notícias de vetos ou proibições de filmes, exposições, livros, apostilas escolares, pinturas, palestras, músicas e até de camisetas de times de futebol. O padrão é o veto a manifestações sobre sexualidade e sobre política. Segundo o novo site Observatório da Censura à Arte, já foram mais de 15 casos, apenas no segundo semestre de 2019. A notícia mais recente é do cancelamento do espetáculo Caranguejo Overdrive, do Grupo Aquarela. Como sempre, o cancelamento ocorreu às vésperas da estreia, já com a pré-produção em andamento, causando prejuízo à campanha como em uma punição extra. Curiosamente, o Grupo Aquela foi convidado pelo próprio órgão censor, o Centro Cultural Banco do Brasil, CCBB, a apresentar 2 espetáculos de seu repertório, Caranguejo Overdrive e Guanabara Canibal, dentro da programação do festival CCBB 30 anos de companhias. Faltando menos de 10 dias para a estreia,
o CCBB informou que Caranguejo Overdrive não podia mais ser apresentado, mas não apresentou justificativas para o cancelamento. Com dramaturgia de Pedro Kozovski e classificação indicativa de 18 anos, a peça atravessa diversos períodos da nossa história e aborda desde as remoções urbanísticas da cidade do Rio de Janeiro a fatos políticos do país, como a ditadura de 64, a campanha em defesa das eleições, a democratização, os governos eleitos, as milícias e os incêndios na Amazônia. O governo achou que pessoas adultas com mais de 18 anos não poderiam ver este espetáculo. O nome disso é censura, um dos principais instrumentos dos sistemas autoritários. A censura é como um olheiro que vigia cada pessoa todo o tempo, controlando informações, o aprendizado e o conhecimento, retirando o nosso direito de fazer as nossas próprias escolhas. A censura elimina o debate de ideias e a pluralidade de pensamentos. A censura promove a imposição de uma ideologia única. A censura impõe a ideologia do Estado sobre o direito de cidadãos e cidadãs. A Constituição garante que a manifestação de pensamento, criação, expressão e informação não pode sofrer qualquer tipo de restrição, mas, infelizmente, situações de censura vêm se tornando cada vez mais recorrentes nas instituições de cultura do Brasil, especialmente nas instituições federais. Segundo o noticiário, a Caixa Econômica, por exemplo, determinou que todos os espetáculos devam ser sancionados pela Superintendência da Estatal em Brasília. Concluindo, senhor presidente, me permita apenas um último parágrafo da leitura, pedindo que seja publicado na íntegra a nota do Partido dos Trabalhadores. Eu quero dizer, o Brasil democrático não pode aceitar esse imenso recuo, que nos remete aos tempos da ditadura do Estado Novo e da ditadura de 64. A censura tem muitas caras e desculpas, todas insustentáveis. Concluindo mesmo, presidente, alguns dizem que é para proteger a família, como se as pessoas fossem capazes. Esse é o projeto do obscurantismo. Contra ele nos levantamos em solidariedade aos artistas, produtores e todos os fazedores de cultura e da arte brasileiras. Censura, nunca mais. Em discussão o projeto. Pedir acolhimento da publicação na totalidade do texto. Na íntegra, como Vossa Excelência solicitou. Em discussão o projeto, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, a matéria exige o quórum de maioria absoluta. Procedimento de votação nominal. Agora? Muito feliz com as inconstitucionalidades que você tirou do projeto. Eu tirei o bode da sala. Eu resolvi o problema deles. Não. Vota aí. É um projeto do Rafael. E esses projetos sobre o quê? Ah, não, mas já acabou. Já acabou. Ah, não,
Vou falar com ele. Encerrada a votação. Votaram sim 13 senhores vereadores, não nenhum, não há acordo para deliberar. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.